O livro de Provérbios, encontrado no Antigo Testamento da Bíblia, é uma coleção de sabedoria prática e conselhos morais que tem sido uma fonte de orientação e inspiração para milhões de pessoas ao longo dos séculos. Sua origem remonta a uma longa tradição de ensinamentos transmitidos oralmente de geração em geração entre os antigos hebreus. Esses provérbios foram eventualmente compilados e registrados para preservar a sabedoria acumulada ao longo do tempo e torná-la acessível a um público mais amplo. A autoria tradicional do livro de Provérbios é atribuída ao rei Salomão, filho de Davi, e conhecido por sua sabedoria divinamente concedida. No entanto, é importante notar que o livro contém uma variedade de fontes e estilos literários, sugerindo que ele foi compilado ao longo de um período de tempo por diferentes autores. Enquanto alguns provérbios são atribuídos diretamente a Salomão, outros são creditados a figuras como Agur e Lemuel, cujas identidades exatas permanecem desconhecidas. O propósito principal do livro de Provérbios é oferecer orientação prática para viver uma vida de sabedoria e retidão diante de Deus e dos outros. Ele aborda uma ampla gama de temas relevantes para a experiência humana, incluindo a natureza da sabedoria, a importância da disciplina, o valor da integridade moral e as consequências da insensatez. Os provérbios são apresentados de forma concisa e memorável, muitas vezes utilizando imagens vívidas e metáforas para transmitir seus ensinamentos de forma acessível e impactante. A sabedoria retratada no livro de Provérbios não é meramente um conhecimento intelectual, mas sim uma compreensão prática e profunda da vida que vem de temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. O temor do Senhor é frequentemente descrito como o princípio da sabedoria, e a busca por essa sabedoria divina é apresentada como o caminho para uma vida de bênçãos e prosperidade. A importância do livro de Provérbios na sabedoria bíblica reside em sua capacidade de oferecer orientação atemporal e relevante para questões universais enfrentadas pela humanidade. Suas lições sobre justiça, honestidade, trabalho árduo, moderação e autocontrole continuam ressoando em todas as culturas e contextos, transcendendo as barreiras de tempo e espaço. Além disso, o livro de Provérbios é uma expressão vívida da sabedoria divina, revelada aos antigos hebreus e transmitida ao longo das gerações para o benefício de todos os que buscam viver uma vida de significado e propósito. Ao longo da história, o livro de Provérbios tem sido amplamente estudado e apreciado por pessoas de todas as origens religiosas e culturais. Suas verdades eternas e sua linguagem poética continuam a inspirar e desafiar os leitores a buscar a sabedoria e viver de acordo com os princípios divinos. Assim, a importância do livro de Provérbios na sabedoria bíblica não pode ser exagerada, pois continua a moldar e transformar vidas em todo o mundo até os dias de hoje. O livro de Provérbios é uma riqueza de sabedoria que oferece insights atemporais sobre a vida, a moralidade e a conduta humana. No centro desse livro está o tema da sabedoria e seu valor inestimável para aqueles que a buscam. A sabedoria é apresentada como um tesouro que traz consigo uma série de benefícios tangíveis e intangíveis para aqueles que a adquirem. A busca pela sabedoria é um tema recorrente ao longo de todo o livro. Desde os primeiros capítulos, somos incentivados a valorizar a sabedoria e a buscá-la com diligência. O próprio Salomão, tradicionalmente creditado como autor de grande parte do livro, é conhecido por ter pedido a Deus sabedoria para governar seu povo com justiça e discernimento. Essa busca pela sabedoria é apresentada como uma jornada contínua, um processo de aprendizado e crescimento que enriquece a vida daqueles que se comprometem com ele.
Os benefícios da sabedoria são vastos e multifacetados. Primeiramente, a sabedoria é retratada como uma fonte de discernimento e entendimento que nos capacita a tomar decisões sábias e prudentes em todas as áreas da vida. Ela nos ajuda a discernir entre o bem e o mal, entre o que é verdadeiro e o que é falso, entre o que é justo e o que é injusto. Ao seguir os princípios da sabedoria, somos capazes de evitar muitos dos erros e armadilhas que podem nos levar ao sofrimento e à ruína. Além disso, a sabedoria é retratada como uma fonte de bênçãos e prosperidade. Aqueles que vivem de acordo com os ensinamentos da sabedoria são prometidos com uma vida de fartura e sucesso. Isso não significa necessariamente riquezas materiais, mas sim uma vida plena e satisfatória, caracterizada pela paz, felicidade e realização pessoal. A sabedoria nos ensina a valorizar o que realmente importa na vida e nos capacita a viver de acordo com esses valores. Outro benefício da sabedoria é a proteção que ela oferece contra os perigos e tentações que enfrentamos no mundo. Ao nos ensinar a evitar más companhias, a controlar nossos impulsos e a cultivar virtudes como a paciência e a bondade, a sabedoria nos ajuda a navegar com segurança pelos desafios da vida. Ela nos protege do orgulho e da arrogância que podem nos cegar para a verdade e nos levar à queda. Além disso, a sabedoria é retratada como uma fonte de saúde e bem-estar. Muitos dos conselhos práticos encontrados no livro de Provérbios estão relacionados à saúde física e emocional. A sabedoria nos ensina a cuidar do nosso corpo, a praticar a moderação em todas as coisas e a cultivar relacionamentos saudáveis e harmoniosos. Ao viver de acordo com os princípios da sabedoria, somos capazes de desfrutar de uma vida longa e plena. Por fim, a sabedoria é apresentada como um caminho para a comunhão com Deus. A sabedoria não é meramente um conjunto de conhecimentos intelectuais, mas sim uma compreensão profunda e íntima da vontade de Deus para nossas vidas. Aqueles que buscam a sabedoria são convidados a temer o Senhor e a obedecer aos seus mandamentos. Eles são prometidos com uma vida de intimidade com Deus e comunhão com Ele. Em resumo, o livro de Provérbios nos ensina que a sabedoria é um tesouro inestimável, que traz consigo uma série de benefícios para aqueles que a buscam. Ela nos capacita a tomar decisões sábias, nos protege dos perigos do mundo, nos traz saúde e bem-estar e nos conduz à comunhão com Deus. Portanto, é de vital importância que valorizemos e busquemos a sabedoria em todas as áreas de nossas vidas, pois é ela que nos guiará pelo caminho da verdade, da justiça e da realização pessoal. Dentro do livro de Provérbios, há uma riqueza de conselhos práticos que abrangem uma ampla gama de áreas da vida cotidiana. Desde questões financeiras até relacionamentos interpessoais e trabalho, os provérbios oferecem sabedoria atemporal que continua relevante mesmo nos dias de hoje. Começando com finanças, os provérbios frequentemente advertem contra a imprudência financeira e exaltam a virtude da diligência e da economia. Por exemplo, o provérbio "O preguiçoso não lavra por causa do inverno, pedirá pois na cega e nada receberá." Provérbios 24 destaca a importância do trabalho árduo e da preparação para os tempos difíceis. Ele nos lembra que o sucesso financeiro não vem da preguiça, mas sim do esforço diligente e do planejamento cuidadoso. Além disso, os provérbios frequentemente advertem contra a ganância e a busca desenfreada pela riqueza. Eles nos lembram que o verdadeiro valor não está na quantidade de bens que possuímos, mas sim na nossa integridade e na qualidade dos nossos relacionamentos. Por exemplo, o provérbio "Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação." Provérbios 15:16 nos lembra que a verdadeira felicidade não é encontrada na busca incessante por riquezas, mas sim na humildade e no temor do Senhor.
No que diz respeito aos relacionamentos, os provérbios oferecem uma série de conselhos práticos sobre como cultivar amizades sinceras e evitar os conflitos. Eles nos ensinam a importância da honestidade, da lealdade e do perdão nas nossas interações com os outros. Por exemplo, o provérbio "em todo o tempo ama o amigo e para a hora da angústia nasce o irmão". Provérbios 17:17 nos lembra que verdadeiras amizades são aquelas que permanecem firmes mesmo nos momentos difíceis. Ele nos encoraja a cultivar relacionamentos baseados no amor e na compaixão, em vez de interesses egoístas. Além disso, os provérbios nos advertem contra a fofoca, a maledicência e a discórdia, destacando os danos que essas atitudes podem causar nos nossos relacionamentos. Eles nos lembram que a língua tem o poder de construir ou destruir e nos incentivam a usar nossas palavras com sabedoria e discernimento. Por exemplo, o provérbio "a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto", Provérbios 18:21, nos lembra que nossas palavras têm consequências e devem ser usadas para edificar e encorajar os outros, em vez de destruí-los. No contexto do trabalho, os provérbios enfatizam a importância do trabalho árduo, da honestidade e da integridade. Eles nos advertem contra a preguiça, a desonestidade e o desejo de enriquecer às custas dos outros. Por exemplo, o provérbio "não ames o sono, para que não empobreças. Abre os teus olhos e te fartarás de pão", Provérbios 20:13. Nos lembra que o sucesso no trabalho requer esforço e dedicação, e que aqueles que são preguiçosos acabarão sofrendo as consequências da sua própria negligência. Além disso, os provérbios nos encorajam a sermos justos e compassivos com aqueles que estão sob nossa autoridade, seja como empregadores, supervisores ou líderes. Eles nos lembram que todos os seres humanos são feitos à imagem de Deus e merecem ser tratados com dignidade e respeito. Por exemplo, o provérbio "quem trata com brandura o seu servo desde criança terá por fim um filho que lhe será por herdeiro", Provérbios 29:21. Nos lembra que o modo como tratamos os outros influenciará o modo como seremos tratados por eles. Você está pronto para uma jornada espiritual transformadora? Antes de prosseguirmos, quero fazer uma pergunta importante. Você já recebeu o Espírito Santo? Se você está aqui, acredita em Deus e busca uma conexão mais profunda com Ele, você está no lugar certo, meu amigo, minha amiga. Imagine agora ter acesso a 3 guias poderosos que podem fortalecer sua fé e levá-lo a um nível mais elevado de espiritualidade. Chegou a hora de receber não apenas conhecimento, mas uma inspiração divina que vai mudar sua vida. Com esses 3 e-books especiais, você dará passos significativos em direção à plenitude espiritual. Primeiro, Caminhando com Deus irá guiá-lo em um devocional diário, aproximando-o do Criador em cada passo do seu dia. Em seguida, mergulhe no Apocalipse Descomplicado, onde desvendaremos os mistérios do mundo atual e o que está por vir quando Cristo retornar. E para alimentar sua alma diariamente, você terá em mãos Palavra Viva, uma fonte inestimável de ensinamentos da Bíblia, repleta de lições práticas para aplicar em sua vida diária. Tudo isso está ao seu alcance por um valor incrivelmente acessível. Pense por um momento, quantas vezes você investe em coisas passageiras deste mundo, enquanto negligencia o fortalecimento de sua alma? Não seja enganado por esses pensamentos do diabo. Aproveite esta oportunidade única de nutrir sua espiritualidade e garantir sua eternidade. Então não perca mais tempo. Escaneie o QR Code na tela ou acesse o link na descrição e receba imediatamente seus 3 e-books digitais. Sua jornada para uma vida espiritual mais plena começa agora.
Em resumo, os provérbios oferecem uma série de conselhos práticos para a vida cotidiana, abrangendo questões financeiras, relacionamentos interpessoais e trabalho. Eles nos incentivam a viver com diligência, integridade e compaixão, lembrando-nos que a verdadeira felicidade e realização são encontradas na busca da sabedoria e na obediência aos princípios divinos. Por meio desses ensinamentos atemporais, somos equipados para viver uma vida significativa e satisfatória, tanto no presente quanto no futuro. O livro de Provérbios é uma fonte inestimável de sabedoria que nos convida a buscar a verdadeira sabedoria que vem de Deus. Em suas páginas, encontramos uma ênfase constante na importância de temer o Senhor e de buscar seus caminhos para tomar decisões sábias e justas em todas as áreas da vida. Desde os primeiros capítulos, somos confrontados com a ideia de que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esta frase é repetida várias vezes ao longo do livro e serve como um lembrete constante de que a verdadeira sabedoria começa com um profundo respeito e reverência por Deus. Este temor não é baseado no medo de punição, mas sim em um reconhecimento da soberania e santidade de Deus e um desejo sincero de agradá-lo em todas as nossas ações. A sabedoria que vem de Deus é retratada como algo que deve ser buscado com diligência e perseverança. Ela não é algo que pode ser adquirido rapidamente ou facilmente, mas sim algo que requer tempo, esforço e dedicação. Por exemplo, o provérbio: se clamares por conhecimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Provérbios 2, 3, 5 nos lembra que a busca pela sabedoria é uma questão de prioridade e devoção. Além disso, o livro de Provérbios nos adverte contra confiar em nossa própria compreensão e nos incentiva a buscar a orientação de Deus em todas as nossas decisões. Por exemplo, o provérbio: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6 nos lembra que nossa própria sabedoria é limitada e falível, enquanto a sabedoria de Deus é infinita e perfeita. Além disso, o livro de Provérbios nos lembra que a sabedoria de Deus está disponível para todos os que a buscam sinceramente, independentemente de sua posição social, educação ou circunstâncias. Por exemplo, o provérbio: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Provérbios 9, 10 nos lembra que a verdadeira sabedoria não é reservada apenas para os intelectualmente dotados ou socialmente privilegiados, mas é acessível a todos os que reconhecem sua necessidade dela. Além disso, o livro de Provérbios nos lembra que a sabedoria de Deus é mais do que apenas conhecimento intelectual. É uma compreensão profunda e prática da vontade de Deus para nossas vidas. Por exemplo, o provérbio: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Salmo 111, 10 nos lembra que a verdadeira sabedoria se manifesta na forma como vivemos nossas vidas, em obediência aos mandamentos de Deus e em busca de sua vontade em todas as coisas. Além disso, o livro de Provérbios nos lembra que a verdadeira sabedoria não é apenas para nosso próprio benefício, mas também para o benefício dos outros ao nosso redor. Por exemplo, o provérbio: o justo atenta para a casa do ímpio, precipitam-se os ímpios na desgraça. Provérbios 21, 12 nos lembra que aqueles que são sábios devem estar atentos às necessidades e circunstâncias dos outros e estar dispostos a agir em seu benefício, mesmo quando isso exige sacrifício pessoal. Em resumo,
O livro de Provérbios enfatiza a importância de buscar a sabedoria que vem de Deus para tomar decisões sábias e justas em todas as áreas da vida. Ele nos lembra que a verdadeira sabedoria começa com um profundo respeito e reverência por Deus, e que devemos buscar sua orientação em todas as nossas decisões. A sabedoria de Deus está disponível para todos os que a buscam sinceramente, e é uma fonte de bênçãos e benefícios não apenas para nós mesmos, mas também para aqueles ao nosso redor. Portanto, é de vital importância que busquemos a sabedoria de Deus em todas as áreas de nossas vidas, confiando nele para nos guiar e nos capacitar a viver de acordo com seus caminhos. A disciplina é um tema central no livro de Provérbios, e seu papel na formação do caráter é enfatizado repetidamente ao longo das suas páginas. Provérbios nos oferece uma visão profunda sobre como a disciplina molda não apenas nossas ações externas, mas também nossos pensamentos, atitudes e valores internos. Desde os primeiros capítulos, somos instruídos sobre a importância da disciplina na busca pela sabedoria e na fuga da tolice e do pecado. Por exemplo, em Provérbios 1:7, é declarado que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Esta passagem estabelece uma conexão direta entre o temor do Senhor, a sabedoria e a disciplina, sugerindo que a verdadeira sabedoria só pode ser alcançada através de um compromisso disciplinado de obedecer aos ensinamentos de Deus. Além disso, Provérbios nos adverte sobre as consequências da falta de disciplina e autocontrole. Por exemplo, em Provérbios 25:28, é dito que o homem sem controle próprio é como uma cidade derrubada, sem muros. Esta imagem vívida ilustra como a falta de disciplina pode levar à destruição e ao caos em nossas vidas, deixando-nos vulneráveis às tentações e aos ataques do inimigo. No contexto da educação e da formação do caráter, Provérbios destaca o papel dos pais na disciplina de seus filhos. Por exemplo, em Provérbios 22:6 é aconselhado: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Este versículo enfatiza a importância de iniciar cedo a educação e a disciplina das crianças, estabelecendo padrões de comportamento e valores que irão guiá-las ao longo da vida. Além disso, Provérbios nos lembra que a disciplina não é um fim em si mesma, mas sim um meio de alcançar um objetivo maior, o crescimento e a maturidade espiritual. Por exemplo, em Provérbios 3:11-12, é dito que o Senhor disciplina aqueles a quem ama, assim como um pai disciplina o filho em quem tem prazer. Esta passagem compara a disciplina de Deus com a disciplina de um pai terreno, sugerindo que ambos são motivados pelo amor e visam ao nosso bem-estar espiritual. Além disso, Provérbios nos incentiva a receber a disciplina de Deus com humildade e submissão. Por exemplo, em Provérbios 3:11-12, é dito que não despreze a disciplina do Senhor, meu filho. Não se aborreça com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina aqueles a quem ama, assim como um pai disciplina o filho em quem tem prazer. Esta passagem nos lembra que a disciplina de Deus é uma expressão do seu amor por nós e que devemos aceitá-la como parte do seu plano para nos moldar à sua imagem. Além disso, Provérbios nos adverte contra a tentação de ignorar a disciplina e seguir nossos próprios caminhos. Por exemplo, em Provérbios 12:1, é dito que quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Esta passagem nos lembra que a verdadeira sabedoria vem da disposição de aprender e crescer através da disciplina, enquanto a tolice vem da arrogância e da recusa em aceitar a correção. Em resumo,
O livro de Provérbios destaca a importância da disciplina na formação do caráter e na busca pela sabedoria. Ele nos lembra que a disciplina não é apenas uma questão de obedecer a regras externas, mas sim de cultivar a autocontrole, a humildade e a submissão aos planos de Deus para nossas vidas. Ao aceitar a disciplina de Deus com humildade e submissão, somos capacitados a crescer espiritualmente e a viver de acordo com os seus caminhos, encontrando verdadeira felicidade e realização em nossa jornada de fé. O livro de Provérbios, dentro da Bíblia, serve como um guia prático para a vida e uma de suas principais mensagens é o alerta constante sobre o perigo da insensatez e da falta de sabedoria. Ao longo dos seus versículos, encontramos inúmeras advertências sobre as consequências devastadoras que acompanham aqueles que se desviam do caminho da sabedoria e se entregam à insensatez. A insensatez é retratada como uma falta de discernimento e prudência que leva a escolhas precipitadas e tolas. Ela é descrita como a antítese da sabedoria, resultando em sofrimento, destruição e morte. Por exemplo, em Provérbios 14:1 é dito que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos, a derriba. Esta passagem ilustra vividamente como a insensatez pode levar à ruína não apenas daquele que a pratica, mas também daqueles ao seu redor. Além disso, Provérbios nos adverte contra a arrogância e a autoconfiança que frequentemente acompanham a insensatez. Por exemplo, em Provérbios 16:18 é dito que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Esta passagem nos lembra que a insensatez muitas vezes surge da confiança excessiva em nossas próprias habilidades e da recusa em reconhecer nossa dependência de Deus e de outros. No contexto das relações interpessoais, Provérbios nos adverte contra a insensatez de falar sem pensar e de agir impulsivamente. Por exemplo, em Provérbios 12:18 é dito que a língua dos sábios é medicina, entretanto, a boca dos insensatos é precipício. Esta passagem nos lembra que nossas palavras têm o poder de edificar ou destruir e que devemos ser cuidadosos ao falar, evitando palavras que possam causar dor ou divisão. Além disso, Provérbios nos adverte contra a insensatez de ceder às tentações e aos prazeres passageiros, em vez de buscar a verdadeira sabedoria e virtude. Por exemplo, em Provérbios 5:22-23, é dito que os próprios iníquos serão presos pelas suas iniquidades e pelas cordas do seu pecado serão detidos. Ele morrerá por falta de disciplina e pela sua grande insensatez se perderá. Esta passagem nos lembra que as escolhas imprudentes e egoístas podem ter consequências graves e irreversíveis. No contexto do trabalho e das finanças, Provérbios nos adverte contra a insensatez de buscar o enriquecimento rápido e fácil, em vez de trabalhar duro e ser fiel aos princípios da justiça e da honestidade. Por exemplo, em Provérbios 13:11 é dito que os bens obtidos às pressas no princípio, no final, não serão abençoados. Esta passagem nos lembra que a prosperidade verdadeira vem da diligência e da integridade, e não de atalhos ou práticas desonestas. Em resumo, o livro de Provérbios nos adverte repetidamente sobre o perigo da insensatez e da falta de sabedoria, destacando as consequências devastadoras que acompanham aqueles que se desviam do caminho da sabedoria e se entregam à tolice e à autoconfiança. Ao nos alertar sobre os perigos da insensatez, Provérbios nos encoraja a buscar a sabedoria de Deus em todas as áreas de nossas vidas, confiando em sua orientação e submetendo-nos aos seus caminhos. Somente assim seremos capazes de evitar as armadilhas da insensatez e viver uma vida de verdadeira sabedoria, justiça e paz.
Dentro do livro de Provérbios, encontramos uma riqueza de conselhos direcionados aos pais sobre como educar e orientar seus filhos à luz da sabedoria bíblica. Esses conselhos são fundamentais para entendermos o papel dos pais na formação do caráter e na orientação moral de seus filhos, e nos oferecem insights valiosos sobre como cultivar relacionamentos saudáveis e responsáveis dentro da família. Um tema recorrente nos Provérbios é a importância da disciplina na educação dos filhos. Desde os primeiros capítulos, somos instruídos sobre a necessidade de corrigir e instruir as crianças com amor e autoridade. Por exemplo, em Provérbios 13:24, é dito que quem não disciplina seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em corrigi-lo. Esta passagem destaca a importância de estabelecer limites claros e consistentes para as crianças e de corrigi-las com amor e disciplina quando necessário. Além disso, Provérbios nos adverte contra a negligência e a indulgência excessiva na educação dos filhos. Por exemplo, em Provérbios 19:18, é dito que castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de o matar. Esta passagem nos lembra que a disciplina dos filhos deve ser feita com sabedoria e moderação, sem recorrer à violência ou abuso. É importante encontrar um equilíbrio entre a firmeza e a compaixão na educação dos filhos, guiados pela sabedoria e amor de Deus. No contexto da instrução e do ensino, Provérbios nos incentiva a transmitir aos nossos filhos não apenas conhecimento acadêmico, mas também valores morais e espirituais. Por exemplo, em Provérbios 22:6, é dito que instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Esta passagem enfatiza a importância de estabelecer padrões claros de comportamento e valores desde cedo na vida de uma criança, orientando-a no caminho da sabedoria e da virtude. Além disso, Provérbios nos lembra que os pais têm o dever de serem exemplos vivos de retidão e virtude para seus filhos. Por exemplo, em Provérbios 27 é dito que o justo que anda na sua integridade, bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Esta passagem destaca o impacto duradouro que os pais têm sobre seus filhos e a importância de viver de acordo com os princípios da justiça e da retidão em todas as áreas da vida. No contexto das relações familiares, Provérbios nos adverte contra a parcialidade e a favoritismo entre os filhos. Por exemplo, em Provérbios 28:21, é dito que julgar o próximo com parcialidade não é bom. Tal pessoa estará pronta a fazer qualquer coisa por um pedaço de pão. Esta passagem nos lembra que os pais devem tratar todos os seus filhos com amor e equidade, sem favorecer um em detrimento do outro. Além disso, Provérbios nos incentiva a ensinar aos nossos filhos a importância do respeito e da obediência aos pais e autoridades. Por exemplo, em Provérbios 1:8-9, é dito que ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Esta passagem destaca a importância de honrar e obedecer aos pais como uma expressão de respeito e gratidão pelos cuidados e orientações que eles nos oferecem. Em resumo, o livro de Provérbios oferece uma visão profunda e prática sobre o papel dos pais na educação dos filhos à luz da sabedoria bíblica. Ele nos adverte contra a negligência e indulgência excessiva na disciplina dos filhos e nos incentiva a transmitir a eles não apenas conhecimento acadêmico, mas também valores morais e espirituais. Ao seguir os conselhos de Provérbios, os pais podem desempenhar um papel fundamental na formação do caráter e na orientação moral de seus filhos, preparando-os para uma vida de sabedoria, virtude e serviço a Deus e ao próximo.
O capítulo 31 do livro de Provérbios apresenta um dos retratos mais vívidos e inspiradores da mulher virtuosa na Bíblia. Esta passagem descreve as características e qualidades de uma mulher exemplar, cuja virtude e diligência são dignas de louvor e admiração. Ao examinar esse retrato da mulher virtuosa, somos confrontados com padrões de virtude que transcendem culturas e épocas, oferecendo uma visão intemporal do que significa ser verdadeiramente virtuosa. O capítulo começa com uma pergunta retórica: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Provérbios 31:10. Essas palavras estabelecem imediatamente a importância e o valor da mulher virtuosa, comparando-a a joias preciosas que são raras e preciosas. Esta introdução nos convida a contemplar não apenas as qualidades externas da mulher virtuosa, mas também o seu valor intrínseco e duradouro. Ao longo do capítulo, são delineadas as várias características e atributos da mulher virtuosa. Ela é retratada como uma mulher trabalhadora e diligente, que administra bem sua casa e cuida de sua família com sabedoria e bondade. Por exemplo, em Provérbios 31:13, é dito que busca lã e linho e trabalha de boa vontade com suas mãos. Esta passagem destaca a disposição da mulher virtuosa para trabalhar duro e fazer o que for necessário para cuidar de sua família. Além disso, a mulher virtuosa é retratada como uma pessoa generosa e compassiva, que estende sua ajuda aos necessitados e trabalha para o bem-estar dos outros. Por exemplo, em Provérbios 31:20, é dito que abre a sua mão ao aflito e ao necessitado estende as suas mãos. Esta passagem destaca a disposição da mulher virtuosa para compartilhar suas bênçãos com os menos afortunados e para fazer a diferença na vida daqueles que estão em necessidade. Além disso, a mulher virtuosa é retratada como alguém que é valorizada e respeitada por sua família e comunidade. Por exemplo, em Provérbios 31:23, é dito que seu marido é conhecido nas portas, quando se assenta entre os anciãos da terra. Esta passagem destaca o papel da mulher virtuosa como uma fonte de honra e orgulho para sua família, cujas qualidades e realizações são reconhecidas e apreciadas por todos ao seu redor. No contexto do trabalho e da administração, a mulher virtuosa é retratada como alguém que é habilidosa e empreendedora, capaz de administrar bem seus recursos e tomar decisões sábias. Por exemplo, em Provérbios 31:16, é dito que considera um campo e compra-o, com o fruto de suas mãos planta uma vinha. Esta passagem destaca a capacidade da mulher virtuosa de tomar iniciativa e assumir responsabilidade pela gestão de sua casa e de seus negócios. Além disso, a mulher virtuosa é retratada como alguém que é reverenciada e louvada por sua família e por aqueles ao seu redor. Por exemplo, em Provérbios 31:28-29, é dito que levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, seu marido também, e ele a louva. Muitas mulheres têm procedido virtuosamente, mas tu a todas és superior. Esta passagem destaca o impacto duradouro e positivo que a mulher virtuosa tem sobre aqueles que a cercam, e a importância de sua influência e exemplo na vida de sua família e comunidade. Em resumo, o capítulo 31 do livro de Provérbios apresenta um retrato inspirador da mulher virtuosa, cujas qualidades e realizações são dignas de louvor e admiração. Ela é retratada como uma mulher trabalhadora e diligente, generosa e compassiva, valorizada e respeitada por sua família e comunidade. Seu exemplo serve como um modelo atemporal de virtude e excelência, desafiando-nos a buscar essas mesmas qualidades em nossas próprias vidas e a viver de acordo com os princípios da sabedoria e da justiça.
O livro de Provérbios, parte integrante do cânon das Escrituras Sagradas, é uma obra rica em sabedoria prática e conselhos atemporais. Dentro de suas páginas, encontramos uma miríade de ensinamentos sobre diversos aspectos da vida, incluindo a importância da amizade, lealdade e companheirismo. Estes temas, tão fundamentais para a existência humana, são abordados de maneira profunda e significativa ao longo deste livro, oferecendo insights valiosos que ecoam através dos séculos. No contexto dos provérbios, a amizade é frequentemente retratada como uma dádiva preciosa e um tesouro a ser valorizado. O texto bíblico nos lembra da importância de escolher nossos amigos com sabedoria, pois suas influências podem moldar significativamente nossas vidas. Por exemplo, em Provérbios 13:20, lemos: "Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal." Essa passagem destaca a ideia de que a companhia que mantemos pode impactar diretamente nosso crescimento pessoal e espiritual. Associar-se com pessoas que buscam a sabedoria e a retidão é fundamental para nosso próprio desenvolvimento e bem-estar. Além disso, os provérbios oferecem insights sobre a natureza da verdadeira amizade e lealdade. Em Provérbios 17:17 é afirmado: "O amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade." Essa descrição ressalta a importância da lealdade e do apoio mútuo nas relações de amizade. A verdadeira amizade não é apenas uma questão de desfrutar dos bons momentos juntos, mas também de permanecer ao lado do amigo nos momentos difíceis, demonstrando amor e solidariedade genuínos. Além disso, os provérbios nos advertem sobre os perigos de confiar em amizades superficiais ou em indivíduos cujas intenções não são puras. Em Provérbios 19:4, encontramos a seguinte reflexão: "A riqueza atrai muitos amigos, mas o pobre é abandonado até pelo seu amigo mais próximo." Essa passagem destaca a realidade de que alguns se aproximam de nós não por causa de quem somos, mas pelo que temos a oferecer. Portanto, é crucial discernir entre amizades verdadeiras e relações superficiais, baseadas em interesses egoístas. Além de ensinar sobre a importância da amizade genuína, os provérbios também oferecem orientações sobre como cultivar relacionamentos saudáveis e harmoniosos. Por exemplo, em Provérbios 27:6, lemos: "Leais são as feridas de um amigo, mas os beijos de um inimigo são enganosos." Essa passagem destaca a importância da honestidade e da franqueza nas relações interpessoais. Um amigo verdadeiro não hesitará em nos corrigir ou confrontar quando necessário, pois seu amor por nós supera o desejo de agradar ou evitar conflitos. Além disso, os provérbios nos alertam sobre os perigos da companhia de pessoas que não compartilham nossos valores e princípios morais. Em Provérbios 22, 24, 25, somos aconselhados: "Não faça amizade com quem se ira facilmente, nem ande com um homem colérico, para que você não aprenda os seus caminhos e se meta numa armadilha." Essa advertência destaca a influência negativa que indivíduos temperamentais e moralmente questionáveis podem exercer sobre nós, levando-nos a seguir um caminho de destruição e sofrimento. Além disso, os provérbios nos lembram da importância de sermos bons amigos e companheiros para os outros. Em Provérbios 27:17, encontramos uma metáfora poderosa que ilustra essa ideia. "Como o ferro afia o ferro, assim um homem afia o outro." Essa imagem visualiza a noção de que podemos nos fortalecer mutuamente através da comunhão e do compartilhamento de experiências. Ao apoiar e encorajar uns aos outros, podemos crescer e amadurecer em todas as áreas de nossas vidas. Em resumo, os provérbios oferecem uma visão abrangente e profunda sobre a natureza da amizade, lealdade e companheirismo.
Ao longo deste livro inspirador, somos lembrados da importância de escolher nossos amigos com sabedoria, cultivar relacionamentos baseados na verdadeira lealdade e apoio mútuo e permanecer vigilantes contra as influências negativas que podem nos desviar do caminho da sabedoria e retidão. Ao aplicarmos esses princípios intemporais em nossas vidas, podemos colher os frutos de relacionamentos gratificantes e significativos que nos fortalecem e enriquecem em nossa jornada pela vida. O livro de Provérbios, um dos livros sapienciais da Bíblia, é uma fonte inesgotável de sabedoria prática e orientação moral. Dentro de suas páginas, encontramos uma exploração profunda e significativa sobre a busca pela justiça e retidão. Estes temas centrais ecoam ao longo de todo o livro, refletindo a importância vital de viver uma vida alinhada com os princípios divinos estabelecidos. A justiça e a retidão são conceitos intrinsecamente ligados no contexto dos provérbios. Eles não são apenas valores éticos abstratos, mas diretrizes práticas para a conduta humana. A busca pela justiça implica em agir com equidade e imparcialidade, enquanto a retidão sugere uma conduta moral íntegra e honesta. Juntas, essas qualidades formam a base de uma vida virtuosa e agradável a Deus. Ao longo dos provérbios, somos constantemente lembrados da importância de viver em conformidade com os princípios da justiça e da retidão. Por exemplo, em Provérbios 21:3 é declarado: praticar a justiça e o juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Esta passagem enfatiza que o cumprimento das exigências morais de Deus é mais significativo do que meros atos externos de devoção religiosa. Deus valoriza não apenas nossas expressões de fé, mas também nossa conduta ética e moral no mundo. Além disso, os provérbios nos advertem sobre os perigos da injustiça e da falta de retidão. Em Provérbios 10:29, lemos: o caminho do Senhor é refúgio para os íntegros, mas é a ruína para os que praticam o mal. Essa passagem destaca a ideia de que aqueles que escolhem viver uma vida ímpia e injusta colherão consequências desastrosas. A justiça e a retidão não são apenas desejáveis do ponto de vista moral, mas também são essenciais para evitar a ruína e o sofrimento. Além disso, os provérbios oferecem insights práticos sobre como cultivar uma vida caracterizada pela justiça e retidão. Em Provérbios 11:3, encontramos a seguinte observação: a integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. Essa passagem destaca a importância da integridade como um princípio orientador em nossas vidas. Aqueles que são justos e íntegros em seus caminhos são guiados pela luz da verdade, enquanto os desonestos e enganosos eventualmente encontram sua própria destruição. Além disso, os provérbios nos incentivam a buscar ativamente a justiça e a retidão em todas as áreas de nossas vidas. Em Provérbios 21:21 é afirmado: aquele que segue a justiça e a lealdade encontra a vida, a justiça e a honra. Esta passagem ressalta que a busca pela justiça não apenas resulta em recompensas espirituais, mas também contribui para uma vida plena e abundante. A justiça e a retidão não são apenas ideais elevados, mas também têm o poder de transformar nossas circunstâncias e trazer bênçãos tangíveis. Além disso, os provérbios nos lembram da importância de agir com compaixão e misericórdia enquanto buscamos justiça. Em Provérbios 21:15 lemos: fazer justiça é uma alegria para o justo, mas é uma terrível ameaça para quem pratica a iniquidade. Essa passagem destaca que a busca pela justiça não deve ser motivada pelo desejo de vingança ou destruição, mas sim pelo desejo de restauração e reconciliação. A justiça verdadeira é acompanhada pela compaixão e pela busca do bem-estar dos outros, mesmo daqueles que erraram.
Em resumo, o livro de Provérbios oferece uma visão profunda e inspiradora sobre a importância de viver uma vida justa e reta de acordo com os princípios divinos. Ao longo deste livro, somos lembrados da necessidade de praticar a justiça e a retidão em todas as nossas ações e relacionamentos. Ao fazermos isso, não apenas honramos a Deus, mas também experimentamos as bênçãos e a plenitude que vem de viver em harmonia com sua vontade. Que possamos buscar continuamente a justiça e a retidão em nossas vidas, para que possamos ser verdadeiramente abençoados e ser uma bênção para os outros ao nosso redor.